Que Jesus envolva nossos corações, que os espíritos amigos e bondosos da casa de Leon Denis possa envolver a cada um de nós na oportunidade dessa noite de estudo desse tema dos mais profundos para nossas reflexões. Então, conforme a leitura da Márcia, loucura, idiotismo e loucura. Então, tem algumas palavras que na época de Allan Kardec eram comuns, para nós hoje é estranho, né? Então, eu estive olhando. Hoje nós usamos, quando chamamos alguém de idiota, nós temos uma outra intenção, né? Inclusive, idiotismo, cretinismo, se tornou palavras pejorativas. Não se trata mais o enfermo dessas enfermidades dessa forma, né? Então, eu estive olhando sobre o idiotismo no dicionário e coloca assim para nós. O desuso nessa palavra, na época de Kardec, era um termo comum para designar deficiência mental. O dicionário diz... São várias colocações, um dos deles coloca assim: insuficiência de desenvolvimento moral. E cretinismo é uma deficiência mental provocada por hipotireoidismo congênito durante o desenvolvimento do recém-nascido. Nesse período, a ausência do hormônio tiroxina, um dos hormônios da tireoide, atrapalha o amadurecimento cerebral. Então, só para nós que a gente ouve essas palavras, quem não está estudando, fica em dúvida, né? Que palavras são essas, né? Então, ligando aos transtornos mentais, perturbações diversas que ao longo da história foram sendo estudados. Eu tive pesquisando, a gente começa hoje com tanta fartura de recursos para estudo, para pesquisa, a gente começa a aprofundar, a gente até se distancia muito, né? Porque tem tanta informação, hoje o acesso à informação é tão grande, que eu fui dar uma olhada no passado, lá no século XVIII, por exemplo, quando começou o trabalho, sempre teve no passado como lidar com pessoas com algum problema mental. Na época, tudo era um problema de loucura, não se levava ao lado da possibilidade da obsessão. Então, em 1745, nasceu na França Philippe Pinel, século XVIII, né? Ele desencarnou em 1826. Foi considerado o pai da psiquiatria moderna. Foi ele que, encontrando, como nós observamos nos filmes antigos, na história, aqueles doentes mentais acorrentados, aqueles tratamentos medievais duros, né? Então, não era fácil, era isolado em lugares muito afastados, e era tratamentos, pelo que a gente vai pesquisando na história, desumanos para a gente olhar hoje. Eles não tinham grandes recursos e muitas informações, isolava, e os em condições mais graves eram acorrentados. Philippe Pinel, esse estudioso, psiquiatra, alienista, coloca aqui também para ele que libertou dessas algemas, digamos assim, e começou a criar o método da observação, da análise, e foi um ponto de partida para tantos outros que chegaram depois. Inclusive, eu relacionei aqui 3 nomes muito conhecidos, que já é do século XIX. Sigmund Freud, nasceu na Áustria, foi outro que deu uma grande contribuição. Alfred Adler, nascido na Áustria também, nasceu em 1870. O Sigmund Freud nasceu em 1856 e desencarnou em 1939. E por último, são muitos, né, dos que eu relacionei, né? Em 1875, nasceu Carl Gustav Jung, Suíça, desencarnou em 1961. Aí nós observamos, eu lembrei de 2 nomes conhecidos do nosso meio, Allan Kardec e Leon Denis. Allan Kardec nasceu em 1804, desencarnou em 1869. Leon Denis, 1846 e desencarnou em 1927. Então, toda essa turma aqui, com exceção de Philippe Pinel, que é anterior a eles, é do século XIX. Esses estudiosos que deram continuidade nesses estudos, aprofundando e buscando entender esse processo de alienação, de distúrbios mentais, sob diversas situações. Mas aquele que melhor retratou para nós a terceira revelação, através de Allan Kardec, que organizou, veio nos mostrar um outro coeficiente, nos mostrando a ação de espíritos sobre os encarnados. E que o corpo físico nada mais é, conforme a página que a Márcia leu, do que instrumento do progresso que o espírito precisa para crescer. Então, se nós dissermos assim, mas há lesões cerebrais comprovadas. Pessoas que têm lesões no cérebro, nós vamos ler as perguntas, vou falar mais adiante sobre isso, que entrava a manifestação do espírito. Sim, sabemos que existe.
Sabemos que exames de autópsia de muitos que tiveram um processo de dificuldade foi detectado uma lesão cerebral que o espírito não poderia se manifestar, ou tinha um problema de mudez ou qualquer outro que fosse. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que o espírito, o ser principal, esse sim, recebe um corpo de acordo com suas necessidades evolutivas. Então, mesmo aquele que já nasce no corpo com deficiência mental, o espírito precisou daquele instrumento para poder vivenciar as suas necessidades. Então, o corpo desorganizado é um instrumento que dificulta a manifestação do espírito. E essa primeira pergunta a gente ouve muito no nosso dia a dia, né? Muito. É muito comum essa primeira pergunta. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Os espíritos colocam que não. Que o espírito tem dificuldade de se manifestar por aquele corpo deficiente. Ele faz exemplos, em perguntas mais adiante ele coloca também. É como aquele que é surdo não consegue ouvir o que fala com ele. O que é cego é tolhido da possibilidade da visão. O cérebro, então, dificulta a manifestação do intelecto, das potencialidades do espírito. Então, é uma dificuldade para a sua manifestação. Em algumas das perguntas, é colocado de maneira interessante, mas esse que tem um problema mental, ele é responsável pelas suas atitudes perante a sociedade? E os espíritos colocam que não, é dado para ele a própria sociedade, as próprias leis, isenta ele de certas atitudes que ele comete. Mas e para o progresso dele? Ele está num corpo que ele não pode exercer sua inteligência. Como será o progresso dele? Os espíritos colocam, é um tempo, digamos assim, de paralisação. É um tempo que ele aguarda. Mas o espírito, uma vez liberto do corpo pelo sono, ele tem consciência da condição do espírito, da dificuldade do espírito se manifestar. Então Kardec coloca para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, que trata do Espiritismo, diz assim: o Espiritismo mostra que a causa da idiotia e da loucura reside na ação do espírito imortal no uso do livre-arbítrio, por meio da lei de ação e reação. Deus, a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente é que profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, a lei de ação e reação, causa e efeito, nós estamos colhendo diariamente na nossa vida frutos da semeadura passada. Porque a única forma de nós compreendermos a justiça de Deus e vê-lo como um ser soberano é saber que nós mesmos proferimos nossa própria, entre aspas, sentenças, pelas nossas escolhas. Pelo exercício do nosso livre-arbítrio, criamos compromissos para nós. Então não podemos dizer assim, essa família, esse meu trabalho, essa minha dificuldade, essa minha limitação, seja física ou até mental, por que isso? Ora, eu mesmo, sendo Deus um Pai justo e bondoso, eu mesmo precisei dessa experiência. Se eu não escolher por minha vontade, dirigentes espirituais capazes de me auxiliar, eles mesmos me impulsionaram a essa prova. Tem uma passagem interessante no livro Humberto de Campos, O Espírito, pelo Chico Xavier, Pontos e Contos, a lição 23, que ele coloca para nós de maneira muito interessante uma pequenina história para nos ajudar a compreender esse mecanismo das deficiências. Vou falar com minhas palavras, é muito mais profundo o texto, muito mais belo, mas não vou fugir do conteúdo. Ele coloca assim para nós. Fala do advogado, o nome dele, Abelardo Tourino. Foi considerado por muitos o grande cabeça. Como advogado, ele era uma pessoa capaz de resolver casos dificílimos, inclusive daqueles que pagavam mais. Se pagasse mais, ele dava o jeito dele, era muito inteligente. E no meio do direito, dos advogados que davam com ele, ele recebeu o apelido do grande cabeça no sentido de ser muito inteligente, não de ter uma deformação física naquele momento. Era muito inteligente e conseguia resolver e não tinha nenhuma, digamos assim, moral. Independente do cliente, ele trabalhava com interesses materiais.
Sua mãe, uma católica fervorosa, uma pessoa de grandes sentimentos, dizia para ele: meu filho, ajude os necessitados. Você tem recursos, dedique um tempo da sua vida para ajudar aqueles que não podem pagar. Ele virava para ela, rindo, e dizia: mãe, eu sou grande cabeça. E não fazia nada se não tivesse retorno financeiro. E o tempo passou. Sua mãezinha veio a desencarnar um tempo atrás, um tempo à frente. E ele continuou ainda mais livre para poder conquistar recursos, se tornou muito rico e sempre defendendo interesses materiais. Mas aconteceu, como nós sabemos, vai acontecer a todo encarnado, em algum momento, veio a desencarnação. Abelardo Torino desencarna, e ao chegar no mundo espiritual, a sua estrutura, seu corpo perispiritual, a sua cabeça muito inchada, vamos imaginar um pé de fruta franzino com a fruta pesada, ficou tocando o chão, a cabeça dele ficou no chão, ele não tinha força para erguer a cabeça, de tão inchada que estava, lesou aquele campo, e a mãezinha chegava para ele, um espírito numa condição melhor, para tentar ajudá-lo, tentava envolvê-lo com vibrações, e a presença dela não era percebida por ele, que é aquela cabeça presa ao chão, grande sofrimento para ela, e ela busca um dirigente espiritual numa condição superior a dela e pede socorro. Esse dirigente chega perto de Abelardo e examina o quadro perispiritual dele, o histórico dele, e diz para ela: o caso do nosso irmão, ele só poderá dar início ao resgate de todo o processo que ele mesmo criou, reencarnando num corpo com a hidrocefalia, onde ele começará a espiar o processo do mau uso. Ele tem a enfermidade da inchação da inteligência. Eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Inteligência inchada, de forma equivocada, né? Ele renascerá nessas condições. E mais adiante, Abelardo nasce, é visto no ambiente, num carrinho, sendo conduzido num carrinho com a enorme cabeça, espiando o processo, fruto dos seus desvios, das suas dificuldades. E aí, diante de um quadro desse, vem a primeira pergunta: podemos dizer que o espírito que habita o corpo desse ser enfermo é um espírito inferior? O espírito coloca: muitas vezes é mais inteligente do que supondes. O mau uso da inteligência acarretou nas lesões. Então, meus irmãos, isso vai dando para nós o quê? Um material para nossas reflexões, e pelo próprio processo da necessidade, da resignação. Eu preciso ser mais resignado. O Pai é justo. As provas, as expiações que experimentamos é para o nosso progresso. E nós não podemos, que às vezes, infelizmente, muitos de nós ainda entram naquele quadro, né, do coitadinho, né? Eu sou um coitadinho, por que isso acontece comigo? Eu sou tão bom, não é verdade? Claro, queremos nos melhorar, fruto do processo do trabalho, fruto do crescimento, mas sabemos que temos exatamente o que precisamos e merecemos. Temos que olhar dessa forma. Então, o processo da obsessão também, como componente considerável na sociedade, Allan Kardec trabalhou com os espíritos esse tema. As ações, as influências que estão sobre nós, mas essas influências potencializam em nós aquilo que nós já temos. Que o espírito não coloque em nós o que nós não temos. Nós estamos sempre falando isso aqui nas palestras, eu até me repito muito nesse ponto. Então, se eu sou dado a certa paixão, é ali que o espírito vai trabalhar. Potencializar aquela paixão, que é mais fácil. Que você não pode chegar para uma pessoa moralizada e dar pensamentos que não condiz com a postura. O obsessor vai perder tempo. Então, ele vai trabalhar onde há necessidade, onde está o problema. E também nós sabemos, pelo processo da cura, pelo processo da moralização, da mudança de hábitos, não podemos esquecer jamais que às vezes nós chegamos na casa espírita, muitos que chegam pela primeira vez e já tem alguma, digamos assim, percepção, tem ideia da mediunidade, tem percepção mediúnica, às vezes, até vi Divaldo certa feita fazendo um comentário muito interessante, comenta da necessidade de tirar o obsessor, né? Não sei se vocês se lembram daquela passagem do Divaldo, né? Que é uma senhora o procura, com grandes conflitos, ação espiritual, fala: senhor Divaldo, eu vim aqui para você tirar o obsessor de mim. Fala assim: mas tirar de você eu vou botar onde? Comigo que não vai ficar, né? Eu não quero para mim. Então, cada um tem aquilo que é seu.
não é verdade? Não adianta. Eu não posso transferir para o meu irmão Alex a minha carga, cada um tem a sua. E temos que caminhar dessa forma, buscando crescer. Eu vejo as obras de Allan Kardec didaticamente organizada, e como é difícil de botar um tema didaticamente organizado, né? Nossa, não é fácil a gente organizar, né? E aqui no livro, eu trouxe esse livro belíssimo aqui, que eu vou ler alguns trechos, que eu recomendo aos irmãos, aqueles que querem aprofundar mais nos processos da obsessão, é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco. Tem vários livros desse autor, muitos aqui conhecem, esse é Painéis da Obsessão. Aí tem Loucura e Obsessão, Tormentos da Obsessão e outros. Então esse espírito, quando encarnado, na Bahia, trabalhou nesse processo de investigar, era um espírita, a obsessão. E desencarnado, deu continuidade nesse processo. E os livros trazem temas maravilhosos para nós, para nossas reflexões. E aqui tem algumas frases que eu anotei que eu achei interessante. E vou ler o livro também mais adiante. No item 6 do livro Painéis da Obsessão, diz assim, como nós sabemos muito bem: aonde vai o endividado, o débito segue com ele, quanto a sombra acompanha o corpo que a projeta. Então, meus irmãos, não tem jeito. Às vezes nós podemos ainda, eu acredito que aqui ninguém mais pensa assim, né? Não estou dizendo que somos já pessoas de um alto nível de moralidade, temos nossas lutas que pertencemos a esse mundo. Mas as vantagens transitórias, não adianta, a gente já sabe que tem que dar conta. Então, quando surgir aquela vantagenzinha que você vê que ela é indevida, não pegue, meu irmão, não adianta. Ela acaba vindo com juros e correções, não vale mais a pena. Então, a doutrina espírita já nos mostra que nós não podemos mais agir assim. O desejo vem, não é verdade? Muitas vezes, em situações do dia a dia, das vantagens do mundo, vem o desejo de uma vantagem que surge. Mas a consciência fala assim, eu não posso mais, isso aí é uma chapa quente, se eu botar a mão eu vou me queimar, né? Temos que olhar dessa forma. E ele coloca outra frase interessante aqui, parecida com a primeira. Ninguém logra avançar com êxito se não rompe as cadeias com a retaguarda, na qual estão as marcas do nosso trânsito. Nosso objetivo é sermos felizes. Todos nós queremos ser felizes. Queremos vencer as amarras que nos prendem a conflitos diversos. Então, eu preciso romper com essa retaguarda. Eu preciso olhar as situações que eu estou vivenciando e ter coragem. Eu vou adiante. Eu vou superar essas lutas. No livro dos Espíritos, também, na terceira parte, que já trata das leis morais, no capítulo 10, trata da lei de liberdade. Tem uma pergunta que nos ajuda no tema de hoje também. Apesar de estar bem avançada, é a pergunta 847. Kardec pergunta aos espíritos: a aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Eu já falei um pouquinho, mas vamos colocar aqui na íntegra com as palavras dos espíritos. Então responde os espíritos a Kardec: aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer, não é senhor do seu pensamento, e desde então não goza mais de liberdade. Essa aberração é frequentemente uma punição para o espírito que numa outra existência pode ter sido fútil e orgulhoso, e ter feito mau uso de suas faculdades. Aí ele coloca para nós, os espíritos colocam, pode renascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo, e o mal rico num de um mendigo. O espírito, porém, sofre esses constrangimentos, do qual tem perfeita consciência. Aí é que está a ação da matéria. Como eu falei das vantagens indevidas e a historinha que eu falei de Humberto de Campos. Nós estamos diariamente semeando, criando situações que nós já colhemos nessa encarnação e futuramente também colheremos. Então a importância de cada vez mais na busca do estudo, na busca do conhece-te a ti mesmo. Fala assim, onde eu ainda estou criando conflitos? Onde eu ainda estou criando dificuldades? Quando eu sou visitado pelas inquietações do mundo, que todos nós em algum momento somos visitados, como eu estou lidando com isso? Eu faço coro àquelas pessoas que dizem assim, o mundo não tem mais jeito, está tudo perdido. Não, o espírita não olha mais dessa forma. Jesus está no controle. Há turbulências, há momentos difíceis, mas é o processo do progresso, sacudindo,
espíritos que estão tendo oportunidades finais no nosso planeta, inquietações, a necessidade constante do vigiar e orar, sempre vigiando, evitar de entrar em contendas, já que no momento existem muitos conflitos, o cuidado de eu não criar situações que eu posso não conseguir sair facilmente delas. Então serve para nós uma diretriz, o Evangelho, eu buscar no Evangelho o conforto para me encaminhar. Na Revista Espírita de 1860, também tem uma colocação que Kardec nos faz aqui. Ele pergunta, por que Kardec diz que as ideias espíritas podem reduzir as causas da loucura e do suicídio? O suicídio que é uma causa, no momento, gravíssima, né? Nós acompanhando os meios de comunicações, do nosso próprio meio mesmo, por informações que chegam, quantos suicídios acontecendo. E coloca aqui para nós os espíritos. Após explicar que a loucura decorre de uma predisposição natural e tem como causa primeira uma relativa fraqueza moral, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, com a mágoa, o desespero, desapontamento e todas as tribulações da vida. Kardec diz que a doutrina espírita dá ao homem a força necessária para ver as coisas com indiferença e, deste modo, atenua a causa mais frequente que o leva à loucura e ao suicídio. Sim, porque eu tendo a ideia, o conhecimento que os espíritos nos trouxeram, sabendo que eu não consigo me matar. O corpo físico pode morrer, mas eu não morro, eu sou um espírito eterno. E as consequências de um ato desses me terão consequências gravíssimas. Nós temos aí da literatura espírita muita informação sobre isso. Ivone Pereira traz para nós muita informação e tantos outros. Eu sou um espírito. Eu não posso finalizar a minha existência. E o Dr. Erma fala muito isso aqui conosco, né? Todos já ouvimos isso. Se nós sairmos dessa encarnação, já com a certeza que somos espíritos, já avançamos. Fala, mas meu Deus, eu estou na casa espírita, eu já fiz estudo tal, sei que eu não tenho essa consciência que eu sou espírito? Intimamente, nós temos conflito com isso ainda. Por isso que quando somos visitados pelas tribulações, muitas vezes não temos a força moral, como ele coloca aqui, para superar uma mágoa, superar um trauma que vem muitas vezes, um desentendimento familiar, porque a minha visão ainda, da maioria de nós, é limitada. Eu não consigo estender além dessa existência. Se eu conseguisse já olhar assim, com a certeza plena, eu sou um espírito, tudo que eu fizer aqui, e quanto melhor for, melhor para mim, eu me libertarei dessas amarras. E eu preciso olhar o mundo com mais alegria. Eu estou tendo a oportunidade de estar vivenciando compromissos do passado e dessa encarnação também. E a necessidade que os estudiosos colocam de olhar com mais otimismo a vida. Eu preciso ser mais otimista. Porque muitas vezes, num quadro que nós vivenciamos, uma experiência que nos chega, fala, meu Deus, isso deu errado. E sofremos, né? Que é natural. Aí mais adiante nós vamos ver que aquilo, se tivesse dado certo, ia ser terrível para nós. Fala, meu Deus, olha, sofri tanto. Se aquilo tivesse dado certo como eu queria, ia ser terrível. Então nós não sabemos nem ainda pedir pelas nossas orações, né? Já pensou se Deus desse tudo que nós pedimos? Se Ele atendesse todas as nossas preces? Será que seria bom para nós? Será que nós já sabemos pedir com propriedade, com a visão de espírito? Ou só com a visão terra-terra, agora, imediato? Eu quero ganhar na Mega Sena, de preferência, aquela do final do ano, que é mais gorda, né? A da virada, essa é muito boa. Mas, será que eu continuaria fazendo os estudos na Casa Espírita? Será que eu continuaria, para todos que participam, e nos domingos, na Nova Social Antônio de Aquino? Não sei, às vezes eu ganho a vida na terra, mas e a vida espiritual? E se eu chegar lá, conforme as palavras de Jesus, ouvir assim, você já recebeu o seu prêmio na terra, aqui é o prêmio para aqueles que não tiveram aquele prêmio, digamos assim, fugidio. É claro que a gente, quando fala isso, abre-se aquela ideia de que a riqueza é algo mau. Não, a riqueza é muito boa para aquele que tem condições de lidar com ela. É fonte de recursos, de emprego, de saúde, de pesquisas, é instrumento de progresso. Mas, com certeza, mexe muito com nossas paixões. Será que todos nós já temos condições?
somos fortes, ou o nosso orgulho vai vir à tona? Eu vou querer detonar todo mundo, falar assim, eu posso, né? Então é perigoso. Então, que nós possamos ter essa certeza, estamos recebendo na medida que merecemos. Agora vou ler aqui um trecho do livro do nosso companheiro. Vale a pena ouvir com atenção, que marquei pontos muito profundos, que às vezes quando a gente lê a pessoa perde um pouquinho a atenção, mas são temas maravilhosos desse livro. Ele coloca aqui para nós, nesse livro, Painéis da Obsessão, as sementes da insensatez, isso ele está comentando aqui numa passagem, acrescentou o companheiro esclarecido, reproduzem sempre em modalidades diferentes, até que a ordem, a temperança e a ação profícua lhe irradiquem a cultura perniciosa nas criaturas. Eis porque a todos aqueles a quem atendia, Jesus jamais deixou de admoestar quanto aos seus atos futuros, impondo-lhes como condição de paz, de permanência da saúde, que não voltassem a pecar, cometendo atentados contra o equilíbrio próprio, ou do próximo, ou da vida. Olha só, e nós lembramos muito bem dessas passagens mesmo do Cristo, né? Crês que eu posso te curar? Vá e não tornes a pecar. Depois que ele fazia a cura, ele dizia. Ou seja, todos os resultados são frutos de algum momento que eu falhei com a lei. Que lei? A lei de Deus. Então, Deus pune? Não, a minha consciência. Eu mesmo, através da minha consciência culpada, busco por esse desequilíbrio o acerto. Então vai e não tornes a pecar. Então quando nós nos estabelecemos de uma enfermidade, seja ela qualquer, a necessidade da vigilância. Não tem aquela frase tão conhecida que diz assim, gato escaldado tem medo de água fria? Ou igual a criança também, quando está aprendendo as coisas, a gente descuida como pai, que ele coloca a mão em alguma coisa quente. Até lembrando do meu filho, que hoje já está um adulto, né? Tinha uma mania de enfiar as coisinhas nas tomadas. Rapaz, a gente vigiava ele o tempo todo. Um dia ele achou um clipe, enfiou na tomada, tomou um choque. Ele engateava e saiu numa velocidade. Até hoje esse rapaz, que já está um homem adulto, conhecido de alguns aqui, qualquer coisinha que treme, ele já apavora. Então, a gente aprende, é um exemplo material, mas nos mostrando que o espírito é assim mesmo. Ele tem que aprender com as situações que o visitam, senão ele fica vindo em processos repetitivos de sofrimentos. E nós temos que aprender também com a mudança, o próprio mundo entrando, o nosso planeta em situação de transição, de modificação para uma condição melhor. Não adianta a gente falar assim, não, estou muito bem aqui no planeta Terra, vou ficar por aqui mesmo. Tem a Praia do Forte aí, para que eu vou querer outro lugar? Essa encarnação nesse nível aqui está bom para mim. Né? Não adianta. Por quê? Quem garante que nós vamos ficar aqui se a gente não caminhar? Tipo, quem garante? É uma chapa quente, ou eu ando para frente ou eu queimo o pé, eu não posso ficar parado. Eu tenho que movimentar. Então é o processo do crescimento do espírito. E também nós aprendemos que o espírito, na condição de liberto do corpo, ele já com certo grau de entendimento, ele mesmo pede situações para ele reatar com o seu passado, acertar com o passado. A gente questiona, mas por que eu vou pedir vir num lugar desse, num lugar quente, um lugar difícil, cheio de problemas? Eu vou pedir para vir para um lugar melhor, né? É o pensamento terra a terra. Mas o que eu preciso como espírito para crescer? Eu preciso vivenciar aquela experiência que eu impus o outro. Ou trabalhar muito mais na ação do bem e do amor, para lembrar aquela fala tão bela, né? Um ato de amor cobre a multidão de pecados. Então que eu possa arregaçar as mangas. E quando eu estiver no trabalho social, que muitos aqui trabalham, esse livro também faz um comentário sobre isso, que não está tão ligado ao tema, mas eu peço licença. Às vezes, muitas pessoas aqui, em outras casas, que arregaçam as mangas, vão para um trabalho social, e começa aquele trabalho laborioso de ajudar diversos assistidos, e muitas vezes acontece de ouvir certas coisas de certos assistidos que o desagradam. Pessoas rebeldes, algumas, não todas. Pessoas que reclamam de certas coisas que receberam, situações conflituosas, que eu tenho certeza aqui que a maioria conhece. E a pessoa começa muito desanimam. Fala, peraí, que pessoa ingrata, eu faço isso por ela, ela reclama, que pessoa difícil, né? Então muitos se afastam do trabalho. E nesse livro, tem uma passagem que Manuel Filomeno de Miranda coloca assim, aqueles hoje
na sua grande maioria, que sente um impulso enorme, um magnetismo de ir para esses ambientes sociais, de trabalhar na obra do bem, são os devedores do passado, na sua grande maioria, não posso dizer que todos, que a sua própria consciência lhe cobra ir lá devolver para muitos daqueles que talvez foram lesados no passado, ou daqueles mesmos, ou outros em situação parecida. Então, às vezes eu falo assim, não, eu estou indo lá porque eu sou muito bonzinho, né? Eu sou um espírito de luz, eu já sou muito bonzinho. Não, eu posso ter melhorado sim, mas eu tenho compromisso com o passado. Por isso que essa força me atrai para onde está meu compromisso. Aqui ele coloca mais adiante, quando nos referimos às subjugações físicas, recordamos-nos do Mestre, defrontando diversas vezes entidades perversas, que produziam impedimentos motores e distúrbios fisiológicos nas suas vítimas, tanto quanto perturbações na área mental. O evangelista Mateus se reporta nos versículos 30 e 32 e 33 do capítulo 9, ao fato de que foi-lhe trazido o mudo, endemoniado, expulso o espírito mudo, o mudo falou. Mais adiante, o mesmo evangelista, no capítulo 12, versículo 22, comenta que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Ele o curou, de modo que o enfermo falava e via. Epilepsia, paralisia das pernas, hidropsia, deformação orgânica, surdez. Então, mostrando para nós as curas do processo da ação também espiritual que acontece. Mas sempre, conforme eu falei, lembrando que não adianta simplesmente, o Cristo falou para nós, não torne-nos a pecar, o espírito obsessor ser acolhido, ou seja, entre aspas, educado, retirado daquela presença do encarnado, porque se o encarnado não mudar sua conduta moral, seus pensamentos, é como a sintonia de uma rádio, né? Ele sintoniza com aquela faixa. Outros que se pensam parecido se conectam a ele. Então a grande necessidade da cura real é a transformação moral. Que não é fácil, né? Porque se fosse fácil a gente já estava no mundo de regenerador, né? É um trabalho laborioso, constante, vencendo cada dia, se esforçando e sabendo que as impressões diversas que nos visitam os corações, as inquietações, muitas vezes processos depressivos, ansiedades, tantos outros comuns, que a gente ouve tanto falar hoje em dia, identificar que vibrações que me chegam, que me mexe comigo, me coloca para baixo, eu preciso superar tudo isso. Então, quando eu crio sintonia com bons espíritos, que eu me modifiquei interiormente, a presença de espíritos equivocados deixa de existir. Como eu falei, um espírito equivocado, se não encontrar no coração uma abertura, o que ele vai fazer ali? Ele vai procurar uma outra companhia, que se identifica com aquele pensamento. Então, mostrando para nós o que? Nós, espíritos eternos, conforme Kardec colocou tão bem, somos realmente o ser principal. Nós que criamos as situações e precisamos superá-las. Aí mais no finalzinho coloca aqui para nós, Manuel Filomeno de Miranda. Quando os estudiosos dos fenômenos paranormais melhor penetrarem nos intricados mecanismos das causas morais que regem a vida, mais facilmente elucidarão os graves problemas da área da saúde, quer física, quer mental, compreendendo que no espírito se encontram as chaves para solucionar-se os aparentes enigmas do comportamento e da vida humana. Pelos hábitos mentais e morais, pela ação, o homem reúne os valores para a paz ou elabora os grilhões que se prende por tempo indefinido. Então, para nós, a certeza de que as vivências, as experiências são transitórias. Tudo passa. Então, a necessidade que nós temos qual? Ora, como eu estou hoje contribuindo para a psicosfera do meu mundo, eu estou lançando bons pensamentos, eu estou conseguindo ser um ponto de apoio por onde eu ando, os espíritos veem em mim, em algum momento em mim, um multiplicador de amor, de ação no bem. Que nós sabemos, meus irmãos, que no dia a dia, na sociedade, no trabalho, por onde andamos, às vezes surgem situações do nada, uma situação de socorro, uma situação que nos visita, e nós não podemos mais dizer assim, é obra do acaso. Essa pessoa cruzou meu caminho por acaso. Ora, não podemos mais pensar assim.
Então, se os espíritos bondosos veem em meu coração possibilidade de ser útil, de socorrer, eu sou aquele que vai ser atraído para aquela situação, para eu dar minha contribuição. E muitas vezes, diante do irmão enfermo, com problemas diversos, a gente fica assim, muitos de nós certamente, né, em xeque-mate. Fala, o que eu posso falar para esse meu irmão, meu Deus? O problema dele é parecido com o meu. As lutas são muito parecidas. O que eu falo para ele? Então, nesse momento, independente da mediunidade, sermos médios ostensivos ou não, somos todos médios, intuitivos, pelo menos. O socorro vem. Nós falamos, nós damos um abraço. O próprio Chico não falava? Quando ele não tinha o que falar, ele abraçava. Às vezes até chorava junto, mostrando para nós que são formas de socorro. E às vezes não precisamos falar nada. O outro chega, fala, desabafa, conta a história dele toda, e no final te agradece e fala para os outros ainda, poxa, fulano é bom de papo, né? Às vezes você não falou uma palavra, né? Fulano é tão bom de papo, né? Então a conversa tão boa, você só ouviu. Então vamos pensar assim, o amor, né? Colocar sentimento em nossas ações. Porque a gente ouve muito aqui também do nosso querido Dr. Erma, né? Nos atendimentos de socorro aos espíritos, na desobsessão. E nós sabemos também que com os encarnados, o sentimento, que às vezes a nossa fala no socorro não condiz com o sentimento. E isso, gente, nós acabamos percebendo em algum momento, né? A fala do outro. Às vezes são palavras maravilhosas, mas e o sentimento? Então, no socorro espiritual, na desobsessão, por exemplo, você ficar falando aquelas teorias, daqui a pouco o Espírito vai falar assim, você está de blá, 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 blá aí, hein? Fala assim para a gente às vezes. Então, sentimento, colocar amor nas minhas palavras, verdade, naquilo que eu acredito, porque isso tem um poder de mudar, de impulsionar no outro, sinceridade. Então, diante desses processos diversos que nos visitam, vamos ter certeza que nós podemos superar. E aqui eu marquei alguns pontos no Livro dos Espíritos, naquelas passagens que fica no rodapé das perguntas, né? As perguntas a Márcia leu, se for necessário a gente lê alguma, mas aqui abaixo da pergunta 372, tem uma mensagem pequenina, que eu creio que esteja na página também. Diz assim Kardec, é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo que a matéria lhe impõe. Mas há casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e nesse estado em que a alma não goza de toda a liberdade, a própria lei humana é isenta de responsabilidade de seus atos. Eu já até comentei. Então, lembrando que o espírito, ele tem todo o seu potencial. E ele retornando ao mundo espiritual, aquele que vivenciou um estado de loucura, como coloca aqui, de idiotia, um processo de deficiência mental, se ele vivenciou por um longo período, ele ao retornar ao mundo espiritual, ele ressente dessas impressões. Até que ele consiga, por um período mais ou menos longo no mundo espiritual, se libertar daquelas impressões. Então, mostrando que o espírito age sobre a matéria e a matéria age sobre o espírito. Então, pensamos assim, olha, eu desencarnei, o problema fica nesse corpo, eu vou embora. Não. Então, aquela ação, aquelas impressões repetidas que o espírito vivenciou, fica por um tempo com ele. Aí nós ficamos pensando, por exemplo, é claro que na doutrina espírita, tem uma colocação que às vezes muitos ficam até chateados, entre aspas, que coloca assim, muitas vezes os espíritos, tudo depende. Não podemos dizer que um processo de desencarne de pessoas com hábitos muito parecidos, o resultado é igual. As consequências são iguais. Depende muito, atenuantes, agravantes, uma série de coisas. Não podemos dizer que isso é assim. Não é ciência exata, porque tem uma vivência anterior, tem processos anteriores. E às vezes uma pequenina ação lá atrás no bem que eu fiz, aquilo ali é um ponto de apoio para mim no mundo espiritual. Um pequenino socorro que eu achei insignificante em algum momento, aquilo ali, entre aspas, é moeda do mundo espiritual. Aquilo é meu socorro. Então isso depende. Então no desencarne, o espírito pode vivenciar de forma diferente. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de trabalhar no bem. Não vamos perder a oportunidade de sermos úteis.
que quanto maior for o sacrifício, mais meritório é no mundo espiritual. Que às vezes, né, nós somos envolvidos em situações que realmente viemos agora de um período muito quente, está um pouco ainda, que o deslocamento, a movimentação era muito difícil. O próprio calor gerava uma certa agressão em nós, deixando mais irritados, mais difícil, digamos assim, de agir na matéria, né? Porque tudo fica mais difícil. Então, às vezes, surge a situação de um socorro, de um apoio, e você fala, vou sair aqui de dentro da sombra e vou cair nesse sol. São obstáculos. Então, quanto maior meu esforço, mais mérito é por mim. Aí lembramos, mais uma vez, né, de André Luiz, no mundo espiritual, que a gente está sempre falando muito dele, né? Quando ele foi olhar das pessoas que oravam por ele, né? Aquela senhorinha que ele atendeu, com a pedido da secretária, muito a contragosto, ela orava por ele. Olha só que coisa, né? Ela era por ele, pedindo para ele. Então as preces que se elevam, às vezes nós estamos vivenciando situações de irmos a velórios, vendo situações, a necessidade da nossa vigilância constante com os pensamentos ali, as impressões que aquele que está no processo de desligamento, o cuidado, o respeito, uma prece, a importância disso. Tudo isso é para nos educar. Então a doutrina espírita vem nos trazer essas informações, educação de como lidar nesses momentos. Porque uma prece que você faz, você pode ajudar o irmão a compreender aquela situação, a facilitar um desligamento. E mais embaixo, aqui no rodapé da pergunta 373, é colocado assim para nós, Kardec: a superioridade moral nem sempre é proporcional à superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que já tiveram, e uma causa de sofrimentos. As dificuldades que o espírito experimenta nas suas manifestações são para ele como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, como o manco o é das pernas e o cego dos olhos. Então nós, às vezes, confundimos, né? Conhecemos pessoas muito inteligentes, com pensamento rápido, né? Que resolvem as coisas de forma maravilhosas, entram numa situação material, as coisas prosperam, fala, meu Deus, como fulano é inteligente, né? Com certeza, mas não basta só a inteligência. Talvez para os valores da terra, ela possa suprir muitas necessidades, mas a necessidade do equilíbrio, a moral, os sentimentos, porque o homem só com a inteligência, ele pode fazer o mal. Nós não temos nas histórias aí grandes líderes que causaram sofrimento, mortes, guerras, geraram problemas diversos. E fácil é para nós, dentro do que hoje a doutrina nos apresenta, as experiências que vivenciaram no mundo espiritual. Porque conquistou a inteligência, mas chega um momento que tem que dar uma freada para que o sentimento comece a desenvolver. Vivencia as lutas, a necessidade do arrependimento, a necessidade de reparar, sabendo que a lei é de misericórdia, porque vamos pensar nos grandes gangsters da história, aqueles que proporcionaram muita dor e sofrimento. Se vivenciar naquela mesma medida, como vai ser isso, não é verdade? A lei é justa, não tenha dúvida, temos que dar conta dos nossos atos, mas o Cristo apresentou um Pai misericordioso, nos dando a oportunidade, pelo nosso esforço, de atenuar os débitos. Aí podemos trazer para a vida aqui do encarnado. Um criminoso hoje, quando é preso com problemas diversos, é condenado, lá vamos dizer, a 30 anos, mas vamos admitir que no decorrer desse período, ele alguns anos ali, pela sua conduta, por cumprimento do regimento interno do presídio, cuidadoso, respeitador, o que vai acontecer? Sua pena pode ser reduzida pelo um bom comportamento. Aí não fica assim para nós. Se o homem imperfeito é capaz de perdoar, quem dirá Deus? Então que nós, diante de um quadro difícil, às vezes vemos parentes ou situações próximas de alguém com grandes comprometimentos morais, vamos pensar na misericórdia de Deus. Ele tem compromisso, ele tem que dar conta daquelas vivências, mas a lei é de misericórdia atenua esses processos de luta para que o espírito possa realmente ter a oportunidade de crescer. Então, a nossa grande alegria é sabermos que estamos fadados o quê? A
felicidade, a perfeição. As lutas que vivenciamos, as experiências, são oportunidades de mostrarmos o quanto somos resignados, o quanto aprendemos. Então, quando vier aqueles impulsos do passado que ainda nos acompanham muitas vezes, que eu possa frear, falar, não quero mais isso para mim. Eu preciso caminhar, eu preciso compreender a luta do outro. Às vezes, meu irmão que me agride ou que me ofende com a palavra, ainda não adquiriu um certo grau de educação. Eu tenho que olhar ele como alguém que está na caminhada. Mas um dia, esse mesmo irmão será um espírito perfeito, atingirá níveis superiores. Com esse pensamento, eu começo a compreender o processo do progresso. Então, caminhando para o nosso encerramento, então vamos pensando assim, a oportunidade desses espíritos rebeldes nascer num corpo com um problema mental, é a oportunidade dele silenciar interiormente, silenciar os impulsos que ele mesmo causou, aqueles distúrbios que ele ora vivencia. Nós não aprendemos que o espírito do mundo espiritual, quando ele se conscientiza, muitos ainda não se conscientizaram, quando ele lá chega e entende a sua situação, ele mesmo, quando ele entende que muitos aí dos dirigentes precisam, digamos assim, interferir no sentido de ajudar, ele mesmo, naquele corpinho que está formando no ventre materno, naquela família onde ele tem compromisso, que está se formando, ele mesmo trabalha moldando aquele material, digamos assim, aquela estrutura, conforme o homem que trabalha com a cerâmica, oleiro, vai modificando o vaso, criando a forma que ele precisa. Aí, a deficiência, muitas vezes, uma lesão no cérebro, um comprometimento que ele mesmo sabia que era necessário, tendo em vista a felicidade duradoura. Que nós, diante de quadros assim graves, conforme nós falamos no passado, dos antigos sanatórios, dos doentes mentais acorrentados, como falamos de Felipe Pinel, quando ele libertou, vamos olhar assim, olha só, o meu irmão sofre, mas ele está na caminhada, essa luta é por ele, para ele se libertar e ser feliz. Olhar para frente, novos horizontes, caminhada. Então hoje, nós que não estamos vivenciando essas experiências mais atrozes, vamos avaliar o tamanho da nossa dor. Será que hoje, as coisas que eu passo, as situações que às vezes me abatem, será que eu estou dando o devido valor? O tamanho, a dimensão necessária? É um aprendizado para nós, o estudo de hoje muito profundo, porque irmãos em lutas muito mais difíceis. Fala, meu Deus, eu estou reclamando, hoje eu me movimento, eu resolvo minhas coisas, eu preciso ser mais otimista, olhar para frente, ser resignado e caminhar. Caminhar na certeza da felicidade duradoura, que nós todos lá chegaremos. Então, meus irmãos, o pensamento, conforme Kardec apresentou em algumas perguntas, que a doutrina espírita nos afasta qualquer pensamento de suicídio, de nos sairmos dessa vida. Nós sabemos que não adianta, nós não morremos, somos espíritos. Então, afastar-se pensamento, buscar em Jesus, nos espíritos amigos, a segurança e superarmos. Então, que Jesus nos envolva, que possamos continuar estudando. Convido a todos a lerem as perguntas na íntegra e fazer suas reflexões. E o livro, mais uma vez, para quem quiser adquirir, Painéis da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Graças a Deus.